Olá, está no ar mais um programa em Foco. O tema de hoje é segurança pública. E para falar sobre este assunto com a gente, nós convidamos o comandante do 8º Batalhão de Paranavaí, o Major Pascoal. Tudo bem, Major? É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer é nosso, estamos à disposição para trazer as informações do trabalho realizado pelo 8º Batalhão. Major, para começar, como que está sendo realizado o seu trabalho aqui no 8º Batalhão? Bom, na verdade, a gente está buscando, no primeiro momento a gente fez um diagnóstico da realidade da cidade, quais as dificuldades, e encontrando ali as dificuldades, começamos a trabalhar em cima delas. E já podemos dizer para a população que a gente percebeu que a grande dificuldade da nossa população de Paranavaí, principalmente da cidade de Paranavaí, é na questão de roubos, furtos e questão de perturbação de sossego. Tanto que na perturbação de sossego nós temos aí 57%, 58% de todas as ligações para o 190 são relacionadas à perturbação de sossego. Então iniciamos aí todo um trabalho nesse aspecto. Estamos trabalhando nas questões de operações, tirando de circulação veículos que estão com som alto, fazendo perturbação de sossego de uma forma geral, trabalhando firmemente nas questões de arrombamento, prendendo várias pessoas que estão fazendo isso, e trabalhando também as questões de droga, que a gente sabe que a droga está na base da violência, levando a roubos, furtos e a outros eventos que acontecem de natureza criminosa. Major, quanto tempo faz que você está aqui em Paranavaí? Qual foi a maior dificuldade desde que você chegou aqui? Bom, nós estamos aqui, na verdade, respondendo pelo comando desde maio desse ano, né? Faz pouco tempo. O comandante era o Coronel Lima. O Coronel Lima teve uma dificuldade, uma questão de saúde, teve que se afastar, mas já está bem, né? E agora nós estamos respondendo pelo comando aqui do batalhão. Na verdade, a nossa tropa aqui é uma tropa muito disciplinada, uma tropa boa. A gente sente ainda dificuldade na relação de efetivo, nós precisamos de um efetivo maior. Nosso governador está bastante sensibilizado com relação a isso, inclusive está fazendo uma contratação, que é a maior contratação da Polícia Militar, e a gente acredita que vamos ser beneficiados aí com um efetivo grande e que vai dar uma boa resposta na questão de segurança. Então hoje a questão é realmente, em virtude da defasagem aí de vários anos de outros governos que nós tivemos, da não contratação de policiais, isso torna o nosso serviço mais difícil. Então a gente está hoje com várias frentes na gestão de buscar mais gente para trabalhar em Paranavaí. Uma delas, inclusive, que a gente não teve sucesso, mas que nós estamos ainda buscando na Justiça uma solução, é a questão da guarda externa da 8ª SDP, da delegacia. Estamos na tentativa de tirar aqueles policiais de lá e colocarem efetivamente num policiamento ostensivo, preventivo de polícia comunitária para a nossa população. Lá nós temos 8 policiais e a gente está buscando isso na Justiça. A gente entende que aquilo é um desvio de função e não tem nada a ver com a nossa atividade, e assim estamos fazendo em vários segmentos, tentando enxugar efetivo administrativo, tirando de vários pontos que a gente não entende como fundamentais para jogar no policiamento ostensivo, que a gente entende que é o feijão com arroz, é o que efetivamente precisa ter mais policiais. Até porque tirando aqueles policiais de dentro da delegacia é uma forma de colocar esses policiais na rua, né? Que falta policial na rua também. Perfeitamente, a gente tem noção, sabemos das nossas dificuldades, sabemos os números de ocorrências e precisamos ter mais policiais para dar atendimento ao 190, à situação de emergência e principalmente para estar fazendo rondas na nossa cidade, fazendo patrulhamento, identificando pessoas que estão transgredindo a ordem e dessa forma prendendo. Hoje, Paranavaí tem quantos policiais na rua? Bom, isso varia muito de horário para horário. Então a gente tem, através de estatísticas, horários de pique, de rush, onde a gente aumenta o efetivo. Então o mínimo hoje é 2 viaturas por dia, mas tem horários aí que nós chegamos até com 8, 9 viaturas. Esse número não é suficiente para uma cidade de mais de 80 mil habitantes, né? Infelizmente não, mas é aquilo que eu disse para você, já está tendo toda uma gestão no sentido de buscar melhores condições, maior efetivo, e o governo tem nos ajudado muito nesse aspecto. Em 2010, 2011, foi feita uma grande contratação, até então a maior contratação do Estado, e agora estamos, como eu disse, na segunda, que vai ser do governo, a segunda contratação, mas a maior mesmo efetiva, com mais de 5 mil homens aí para a Polícia Militar. No primeiro momento, que a polícia não tem condições de formar todo ao mesmo tempo, vai ser 2.200 e poucos homens. E Paranavaí com certeza vai ser contemplado com uma escola. Só do fato de ter uma escola em Paranavaí, isso já nos traz um ânimo muito grande, no sentido de motivação para os policiais que estão ali já um pouco cansados, e ao ver o recruta,
ao soldado novo entrando e ingressando na corporação, isso dá um fôlego maior para o nosso policial trabalhar com o incentivo, sabendo que logo na sequência vai ter um jovem ao seu lado auxiliando nos trabalhos de busca e prisões de marginais na cidade. O bom da escola também é porque quando esses policiais se formam na cidade, a maioria desses policiais também ficam no município. Perfeitamente. Nós estamos buscando aquelas pessoas que moram na cidade para que elas possam ser formadas por nós, dentro das nossas características e dentro daquilo que a gente quer. Então não é uma pessoa que vai ser formada lá em Curitiba, numa realidade totalmente diferente da nossa, mas sim uma pessoa que mora aqui, que tem os seus parentes aqui, tem o seu compromisso com suas famílias e que possam realizar um trabalho comprometido com sua sociedade. Major, agora vamos falar de criminalidade. As ações preventivas ainda é a melhor forma de combater a criminalidade? Sim, nós entendemos que o radiopatrulhamento, através de uma prevenção, de uma polícia aproximada da população, é a melhor forma. É claro que em muitas situações a gente precisa de ações pontuais, de ações que vamos direto naquela situação, intervindo, tirando de circulação aquele cidadão. Que é o caso, por exemplo, nesse exato momento. Nesse exato momento nós estamos aqui sendo entrevistados, mas nossa tropa está cumprindo uma operação em conjunto com a Polícia Civil, entrando em 11 residências numa cidade localizada próxima aqui de Paranavaí, no sentido de prender traficantes daquela cidade. Então, é uma ação específica, pontual e que precisa de uma atuação firme da Polícia Militar e da Polícia Civil. E que está acontecendo nesse momento. Mas nós entendemos que o patrulhamento preventivo, junto com a população, ainda é a melhor forma. Podemos dizer, então, que a união das forças policiais é fundamental nesse trabalho. Não tem como ser diferente. Nós entendemos que a polícia ela precisa estar unificada, juntas, trabalhando com as forças unidas, né? Porque nós somos poucos, mas junto, Polícia Civil, Polícia Militar e outros órgãos da Prefeitura que inclusive estão se formando, como a Guarda Municipal, que logo na sequência vai estar junto com a gente, isso nos dá muita competência, muita força no sentido de combater a criminalidade. E é o que nós precisamos, ou seja, unir forças, conhecimentos, informações, porque a polícia trabalha muito com informação no sentido de buscar aí identificação e a prisão daqueles que estão traficando, cometendo os atos ilícitos. E a população tem consciência disso, que a polícia é amiga da população e não inimiga? Ainda existe uma certa resistência e nós temos que quebrar essa resistência. E a gente pede o auxílio da população, principalmente das famílias, no sentido de se aproximarem dos policiais. E nós estamos tentando fazer isso da nossa parte, tentarmos nos aproximarmos da população. Porque a polícia ela não tem bola de cristal, ela precisa da informação, como eu disse. Sempre quando acontece um crime, alguém sempre vê. E se essa pessoa não participar disso, não informar isso, muitas e muitas vezes, quem cometeu o crime vai sair impune dessa situação. Então nós precisamos estar juntos, unidos, junto com a sociedade, trafegando as informações, levando e trazendo as informações. E para isso a gente precisa de confiança. E eu garanto para vocês, os nossos policiais estão trabalhando junto com a comunidade, tentando buscar essa confiança da população, porque existindo um abismo entre polícia e sociedade, todos nós vamos perder. A polícia vai ser incompetente, que não vai conseguir realizar o seu trabalho, e a população vai sentir a criminalidade, a violência com muito mais firmeza. Então a gente precisa quebrar esse abismo, trazer essa aproximação e efetivamente trabalhar em conjunto. Podemos dizer então que um dos principais desafios hoje da polícia no combate da criminalidade é se aproximar da população. Com certeza. É essa polícia de proximidade, de polícia comunitária, de estar junto à sua população, não só nos momentos difíceis de criminalidade, mas também no dia a dia, conversando, trocando informações, dialogando com a população de uma forma geral, para que a gente possa conhecer e ser conhecido. Eu tenho certeza que a partir do momento que a população conhece o nosso policial, o nosso homem de trabalho, o nosso funcionário, eles vão ter admiração e respeito por esse policial, porque a dedicação e o trabalho que ele desempenha é um grande trabalho, é um trabalho difícil e tenho certeza, muitos policiais que estão aqui estão fazendo um ótimo trabalho. Sabemos as dificuldades, sabemos que pode existir desvio de comportamento, mas o nosso regulamento é muito severo. A caserna, a instituição militar, quando um funcionário perde ou se extravia, comete um desvio de função, as suas sanções são muito pesadas. Então hoje não existe mais aquele policial, ou se existir, será punido exemplarmente, aquele policial que transgride de forma a causar torturas, desvio de comportamento. É claro que numa ação policial pode acontecer erros, mas todos aqueles erros que são
cometidos por policiais e que vêm à tona são punidos de forma rigorosa. Então a gente precisa ter esse contato, essa aproximação e junto com essa aproximação buscar aí um melhor nível de segurança. Major, aqui em Paranavaí cresceu o número de roubos em relação ao ano passado. Um dos principais fatores do aumento da criminalidade, você acredita que até é o aumento de drogas na cidade? Perfeitamente. Se você olhar os índices aí, nós temos um aumento nas prisões por drogas. Isso é uma resposta da corporação em abordagens, porque a gente não consegue prender drogas de outra forma. Muito poucas denúncias ainda, a gente precisava de mais denúncia. O telefone 181 precisa ser mais utilizado como uma ferramenta da população, que é um telefone que não tem identificação. O senhor que está me ouvindo aí, fique tranquilo que o telefone 181, a gente não identifica ninguém, não tem BINA, não tem nada. O que nós queremos é apenas a informação para que a gente possa trabalhar essa informação. Mas ainda assim, a droga, ela está na base da violência. E em cima da droga vem prostituição, vem o roubo, os furtos. E hoje, principalmente em virtude do crack, nós temos percebido a violência por parte de muitas pessoas que fazem o uso do entorpecente e, na sequência, buscam ali dinheiro através do roubo, através de uma situação de armas e tudo mais, buscar mais dinheiro para consumir mais drogas. E isso está aumentando e bastante. E em virtude disso, e a gente fez um diagnóstico, como eu disse no começo, e percebemos que muitos desses roubos são praticados por motociclistas. Resultado, estamos criando aqui no batalhão um grupo especializado, nós vamos chamar de ROCAM, que vai ser um grupo que vai atuar especificamente em abordagem de motos. Esse grupo, nesse momento, está treinando, ele está fazendo um curso de habilidade, de condução de motos, de abordagem sobre motos, para que na semana seguinte ou na próxima, mais tardar, a gente possa estar colocando em prática esse efetivo, que vai trabalhar efetivamente na busca, na abordagem, na identificação e na prisão de pessoas que trabalham ou que furtam ou que roubam em cima de motocicletas. Que geralmente eles até praticam esses roubos, furtam essas motocicletas para praticarem outros roubos, né? Aí eles dobram as placas, é isso que acontece muitas vezes. Perfeitamente. Inclusive ontem na cidade de Nova Esperança, nós tivemos a recuperação de 4 veículos, motocicletas, 2 tinham sido furtadas na parte da manhã, na cidade de Nova Esperança, a outra já era de Alto Paraná, e a terceira que foi apreendida, a quarta que foi apreendida, ela dava fuga para todos eles e também era produto de furto, né? Então são 4 veículos que foram recuperados, e detalhe, os 4 veículos que eram produtos de furto, em Alto Paraná, Nova Esperança e Paranavaí, estavam na posse de 4 adolescentes, um inclusive com 14 anos de idade, e que já estava no mundo do crime. Isso que eu ia falar agora com o senhor, o que é assustador, né? É o número de adolescentes envolvidos no mundo do crime. Perfeitamente, é uma situação bastante delicada, que a polícia trata com muito cuidado e que nós temos uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Mas estamos trabalhando, identificando, conduzindo, levando até a justiça para que a justiça possa tomar as medidas ali cautelares no sentido de proteção tanto da sociedade como desse adolescente. E na verdade essas crianças, vamos dizer assim, eles são usadas até por esses adultos, porque eles sabem que esses menores a pena são mais leves, eles vão lá, vão cumprir uma medida socioeducativa e daqui 3, 4, 5, 6 meses vão estar limpos e com a ficha limpa. Perfeitamente, mas a gente tem sentido na cidade de Paranavaí, por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público, uma atitude bastante firme, claro, respeitosa, legal, dentro do que é legal, dentro do que é previsto em lei, mas uma atitude bastante firme no sentido de responsabilizar esses adolescentes. Então se engana aquele adolescente que achar que vai cometer barbaridades na nossa cidade e que não vai responder por isso. Comandante, o que também chama a atenção é que cresceu o número de mulheres no mundo do crime. Sim, naturalmente o crime ele tem a ver muito com a condição do homem, em virtude dessa masculinidade, da força, de toda a estrutura psicoemocional do homem. Mas nós temos percebido muitas mulheres, principalmente no tráfico, fazendo parte do crime organizado. É lamentável isso. É uma situação bastante delicada e nós também, em virtude disso, temos aumentado bastante o efetivo policial feminino, mulheres na Polícia Militar, na Polícia Civil, para que possa também dar um serviço especializado em um atendimento a essa situação de mulheres. Comandante, nas últimas semanas, o que acabou gerando também bastante polêmica aqui na cidade foram as blitz de tolerância zero de álcool. Essas blitz devem continuar? Perfeitamente. Elas vão continuar. Eu tenho a noção clara da nossa obrigação.
no sentido de que trânsito mata e mata muito. Então, nós estamos aí com quase 20 mortes no nosso trânsito de Paranavaí, um número bastante alto para a nossa cidade. Em comparação à violência e de homicídios, nós estamos com 9 e trânsito 20. Então, você vê que efetivamente o trânsito mata muito mais. Só que nós somos muito acomodados com relação ao trânsito. Aceitamos muito em virtude da nossa rotina. Acreditamos que não vai acontecer com a gente e toleramos muito isso. Ou seja, é comum, em virtude de uma cultura nossa, sairmos no final de semana, ingerirmos bebida alcoólica e efetivamente dirigir os nossos veículos. E isso já está mais do que provado que leva a acidente de trânsito. A maior causa de morte hoje no nosso trânsito é álcool. E o álcool é a segunda causa de morte no nosso país. Então nós temos que ter uma atuação firme, responsável por isso. Não estamos contra a diversão, não estamos contra as pessoas ingerirem bebida alcoólica. Estamos contra as pessoas fazendo uso de álcool e, ao mesmo tempo, na sequência, usarem os seus veículos. Isso não vai ser aceito pela corporação. Vamos continuar atuando de forma bastante firme. Essa semana já tivemos apreensões nesse sentido. Ontem, em Nova Esperança, foram 2 pessoas encaminhadas por embriaguez. As responsabilidades são bastante altas. Multas aí de R$ 1.900, condução para a delegacia. Fiança, que normalmente, no mínimo, é 678, quer dizer, já passou de 2.000 e pouco. Isso depende do delegado também, né? Porque tem delegados que atuam até mais, aí, arbitra a fiança até em valores maiores. Depende muito da condição financeira do cidadão também. E sem falar a parte criminal, que é podendo pegar de 6 meses a 3 anos de cadeia. Então, as consequências são muito graves, né? Isso se não acontecer um acidente, porque se acontecer um acidente, as consequências são mais graves ainda. Então a gente pede a responsabilidade da nossa população no sentido de não fazer uso de álcool e dirigir o seu veículo. Porque se acontecer da corporação abordá-lo e perceber essa situação, o senhor será encaminhado para a delegacia, será feitas as medidas e efetivamente, eu vou dizer para o senhor, é uma situação bastante complicada e que vai surtir reflexo em toda a sua família. Não adianta falar assim, eu tomei uma latinha, eu tomei um cálice de vinho, a tolerância agora é 0. Perfeitamente, a tolerância é 0 e nós temos que nos adaptar à realidade. Eu lembro muito bem que na nossa juventude aí, a gente ia para um local se divertir, a gente saía lá dentro fedendo a cigarro. Hoje você vai em qualquer ambiente, você não vê ninguém fumando, tem um ambiente, um espaço adequado. Quando saiu a lei, não, é proibido fumar em estabelecimentos comerciais, em locais onde tem aglomeração de pessoas, eu pensava comigo, não vai dar certo. E hoje, nós vamos para um estabelecimento, saímos de lá, de uma balada, de um evento, e não tem mais o cigarro. A mesma coisa está acontecendo hoje com o álcool. Nós vamos ter que nos adaptarmos. Queremos ingerir bebida alcoólica? Temos que ter ali talvez um táxi à disposição, um amigo que vai ser o condutor da vez. As empresas que mexem com esse tipo de eventos, de repente buscar e trazer essas pessoas, temos que achar soluções. Inteligência para isso nós temos. O que nós podemos aceitar é manter essa rotina de morte, essa cultura de morte, de aceitar o álcool na nossa família e que leva a tanto brigas entre marido e mulheres, violências domésticas, vítimas de acidentes de trânsito, pessoas que muitas vezes não ingeriram bebida alcoólica, mas que foram vítimas de pessoas que estavam embriagadas. Não tem como aceitar isso, não tem como conviver em pleno 2013 com uma situação dessa. Temos que buscar a responsabilidade. E o engraçado também é que o cidadão fala assim, por que a polícia não está lá no bairro fazendo patrulhamento? Está aqui, eu estou aqui no restaurante tomando minha cervejinha, vou voltar para casa. Mas não é assim, ele pode sair dali e matar uma pessoa. Não é assim que funciona, né? Você está falando isso e eu estou lembrando o seguinte. Eu atendi um acidente, alguns anos atrás, de 5 jovens. Eles saíram de um evento, de uma festa rave, todos os universitários, todos os alunos da UEM. Esse acidente foi em Maringá. Todos gente boas, todas pessoas buscando um futuro melhor, jovens na faixa de 18, 19 anos, no máximo a 23 anos de idade, que era o mais velho, e que em uma das nossas avenidas lá em Maringá, furou o sinal vermelho, avançou o sinal, se envolveu em um acidente grave e os 5 jovens veio a óbito, ou seja, morreram os 5. O condutor do veículo estava embriagado, que era um adolescente de 19, 20 anos de idade. Então veja só, tem muitas pessoas ruins por aí, que cometem atrocidades, matam, aprontam,
vão para a justiça, acabam pegando 3, 4, 5, 10, 15 anos de cadeia. Mas que seja 15 anos de cadeia. Ao final disso, ele vai sair dali e vai ter sua vida ainda de forma normal, vai ter possibilidade de viver ainda. Agora, um ato de simplesmente ingerir uma bebida alcoólica e dirigir, que foi o caso daquele jovem, levou uma condenação sem volta. Foram 5 vidas que foram perdidas em virtude de uma decisão, de beber e dirigir. Então não dá para aceitar isso. Então as pessoas falam assim, mas a polícia podia estar lá, mas a polícia está lá. A polícia está prendendo, a polícia está buscando a prisões de marginais, mas a polícia também tem a obrigação com aquilo que mais está matando a nossa população, que é o trânsito aqui de Paranavaí e de todo o nosso estado. Então nós não podemos fechar os olhos. Então nós vamos prender marginais? Vamos prender marginais. Mas também temos que entender o seguinte, que quem bebe e dirige está à margem da lei, passa a ser um marginal também. Isso também quando ele não mata um pai de família que está saindo de casa para trabalhar. Ou mesmo um jovem que está se divertindo, mas que não fez o uso, ou que tenha feito também, ninguém tem direito de sequer arrancar um fio de cabelo do outro. Imagine levar à morte uma pessoa. E detalhe, quando acontece um acidente desse, normalmente a pessoa que bebeu, ela também é gente boa, também é um cidadão honesto, trabalhador. São 2 mortes, porque quem é de bem não vai aceitar levar uma pessoa à morte em virtude de um ato dele. Ele também vai se perder na vida, ele vai ter um peso na consciência, e na minha opinião não é uma morte, é 2, porque é a morte daquele que infelizmente perdeu a vida e vai lá para o cemitério, e a morte daquele que estava dirigindo de forma embriagada, porque ele não vai se perdoar, ele não vai conseguir conviver com a consciência de que tirou a vida de uma pessoa inocente por um ato irresponsável da parte dele. Eu acho que tem até outras mortes, né? Porque acaba com a vida da mãe, do pai, da toda família a família toda. Perfeitamente, com certeza. É preciso ter consciência. Se beber, não dirija, ou vai de táxi, vai de carona com um amigo que não dirige. Pois é, eu até digo. Ou seja, que dirige ou que não beba. É, perfeito. Eu até digo, muitas vezes, de repente, você já está indo para uma festa, já está indo para um evento. Por que não unificar e ir num carro só? Por que não ir dividir um táxi entre as pessoas? Por que não cobrar da balada lá, da casa, uma maneira deles virem buscar você e te levar embora de novo? Porque você perde aquela responsabilidade de estar dirigindo, toda aquela preocupação de ser pego pela polícia, ou pior, de se envolver num acidente de trânsito e tudo mais. Ser pego pela polícia é o de menos, né? É o de menos. Então nós temos que ter essa consciência e buscar isso e de repente trabalhar no aspecto de buscar o lado positivo dessa situação e buscar alternativas para que a gente possa sair, se divertir e voltar são e salvo para casa. Comandante, agora a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo, a gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. De volta com o programa em Foco, o nosso tema de hoje é segurança pública. O nosso convidado é o Major Pascoal, do 8º Batalhão. Major, vamos continuar nosso bate-papo. Nesses últimos dias, um vídeo que mostra um policial atirando em um bandido que roubava uma moto de um cidadão virou febre na internet. Não sei se o senhor chegou a assistir a esse vídeo, mas se assistiu, o policial agiu certo naquela ocorrência, disparando a arma contra o bandido? Bom, perfeitamente. Na verdade, existem vários vídeos aí, mas se for o mesmo que eu assisti, era uma situação onde O bandido estava até com uma camiseta amarela, um capacete, estava filmando e coisa e tal. Sim, isso sim. Na nossa visão de policial, o capitão, que era um capitão que estava na atuação, na ação, agiu de forma correta. Ou seja, existia uma situação, existia um roubo em andamento, ele, pelo que a gente percebe pelo vídeo, deu uma voz de abordagem ao cidadão, e o cidadão reagiu à ação policial e ele, para se defender e defender a terceiros que estavam por ali, efetuou 2 disparos, levando a óbito, infelizmente, aquele rapaz que estavam praticando o roubo. É uma ação bastante tensa, bastante
complexa, mas que efetivamente não tem como ser diferente. Ou seja, ao ser dado a voz de abordagem para o cidadão, ele tenta sacar de uma arma e apontar para o policial não tem outra alternativa a não ser efetuar os disparos. É claro que o policial busca a incapacitação da ameaça, ele não busca a morte, mas normalmente, em virtude da incapacitação, muitas vezes chega à morte do cidadão, infelizmente. Ele até não tirou de frente, né? O bandido não estava de costas. Se o bandido tivesse de costas, seria diferente a situação. Você não concorda comigo? Nós temos que cada caso concreto analisá-lo de forma específica, né? Atirar nas costas com certeza não tem um aspecto legal. Agora, muitas e muitas vezes acontece o disparo nas costas, mas muitas vezes a pessoa está correndo, vamos dar um exemplo, e efetuando disparos para trás. Então, cada caso concreto a gente tem que analisar e coisa e tal. Não é o simples fato de ter efetuado um disparo e levado a óbito que a pessoa cometeu um crime ali. Precisa ser analisado, porque muitas vezes nessa situação, nessa ação, existem alguns elementos que autorizam, entre aspas, vamos dizer assim, essa ação, tanto do policial como de qualquer cidadão de bem que esteja defendendo a sua família ou alguém no sentido de preservar a vida de terceiros, ou a sua própria. A secretária nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, diz que muitas vezes o que leva a pessoa a entrar no mundo do crime é a falta de oportunidade de estudar, de trabalhar e receber um salário digno. Isso é justificativa para uma pessoa se tornar marginal, bandido, vamos dizer assim? Você concorda com essas declarações da secretária? Na verdade, existem várias opiniões. A gente precisa analisar com bastante cuidado essas opiniões. Eu vejo muitas pessoas humildes, simples, muitas vezes num trabalho difícil e que não se corrompem e que não cometem crimes. Muitas vezes ele está lá passando dificuldades e, no entanto, ele não cai para o mundo da marginalidade. Em cima de uma carroça, catando um lixo, fazendo ali toda uma reciclagem e trabalhando de forma honesta. Já o filho dele, talvez não seja tão honesto, talvez já esteja no mundo do crime. Então, tudo passa por princípios, na minha opinião. Só que esses princípios precisam ser transmitidos para as pessoas. Como é que você vai fazer hoje? Dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, na minha opinião, está baseado na família. A família é a estrutura da nossa sociedade. Aquela família tradicional, onde a gente possa passar os conhecimentos para as pessoas, que são exatamente os nossos filhos. E esse conhecimento vai se transformar em princípios que vão levar essa pessoa a ser correta ou não. Então eu não digo que é questões de condição financeira, não é questão de princípio mesmo. E isso é formação da pessoa durante o período em que ela era criança. Então eu acredito muito nisso, né? Não teve oportunidade de estudo? Tem muita gente que é analfabeto e é extremamente honesto. Extremamente honesto. Então a gente precisa analisar caso a caso, pessoa por pessoa. Então tem pessoas que nunca foram numa escola e quando ele fala algo, é como se fosse aquela história no fio do bigode. Ele cumpre com aquilo e acabou. Agora, tem pessoas que têm 4, 5 doutorados e está cometendo aberrações no nosso país, com desvios, com corrupção, com uma série de comportamentos que você olha e não acredita que uma pessoa daquela está cometendo e que ela não precisa, porque em virtude do que ela tem já de patrimônio, não justificaria aquela atitude. Então não é questão financeira, não é nada. É, na minha opinião, questão de princípios morais por parte do cidadão. Tem nem como dizer, né, que essas pessoas são vítimas da sociedade. Até porque esses dias saiu na mídia um outro caso que um pai descobriu que o filho era bandido, assaltou uma farmácia, um mercadinho, acho que foi também no estado de São Paulo. O filho estava preso. Quando o pai descobriu onde o filho tinha assaltado, ele foi lá e fez questão até de pagar o que o filho tinha roubado daquele estabelecimento. Você até não pode nem julgar o pai ou a mãe pelo que o filho faz. Perfeito. Hoje a gente sabe que criar um filho não é muito fácil. E os filhos não vêm com manual. Não tem como a gente pegar o manual e seguir o manual explicando para o filho as coisas. As informações hoje estão chegando de forma instantânea, seja pela internet, pela imprensa, pela mídia de uma forma geral, escrita, falada, pela televisão. E a gente tem que saber como administrar isso, como levar a informação para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para que ela possa ter a compreensão exata dos atos, das suas responsabilidades. Então,
Hoje a gente vê famílias boas e muitas vezes o filho ali, em virtude de algum trauma, de alguma situação, se perdendo na droga, se perdendo com algumas amizades e se envolvendo no mundo do crime. E uma vez começando, para sair, sai, mas é mais difícil, é complicado. Os pais hoje têm que olhar as amizades do filho, ver com quem os filhos estão andando. Isso é fundamental na educação? Eu acredito que sim. É claro que nós temos opiniões diversas, mas eu não acredito simplesmente largar o filho. Na minha opinião, pai ele não é amigo. Ele é mais do que um amigo. Ele tem que estar junto ali, orientando, aconselhando, mostrando o exemplo de vida, mostrando as dificuldades do mundo e muitas vezes cortando também as liberdades que vão levar, porque o pai já tem a experiência, já viveu, já passou por muitas vezes, por aquela situação que o adolescente está passando, cortar aquelas influências negativas que possam estar chegando a ele. Não no sentido de excluí-lo do mundo, mas mostrando que aquilo ali vai levá-lo a um caminho negativo. Então eu acredito sinceramente que se o pai conhece, vê as amizades e sabe que tem um colega, um amigo, que o comportamento dele não é adequado, na minha opinião, dentro da minha família, eu chamo a atenção das minhas filhas e busco tentar evitar essa amizade. O pai tem que vigiar o que o filho está fazendo na rede social, cuidar do celular, do adolescente. É claro que, na minha opinião, tem que passar muito por diálogo isso. Nós temos que conversar. Temos que conversar com nossos filhos, na minha opinião. Temos que trazer para eles e fiscalizar, sim. Eu entendo que a fiscalização ela faz parte do nosso processo. Tanto que não existe sociedade sem polícia. E qual é o serviço da polícia? Fiscalização. Então o pai também tem que ser o policial de dentro da sua casa, porque o pai é o cabeça da família e ele é o responsável pelos destinos daquela família. Então ele tem que fiscalizar a sua família. É claro, ele vai chegar e tomar de forma violenta o celular da filha ou do filho. Não, eu acho que ele deve chegar lá e falar, eu estou fazendo isso, explicar o porquê, como, e mostrar para o filho a necessidade daquela participação da vida do pai. E se o filho for bem orientado, eu tenho certeza que ele não vai esconder as coisas. Ele vai até compartilhar as informações com seu pai, com sua mãe, no sentido de buscar talvez até orientações do que fazer. Temos que buscar isso. Fácil é falar. O pai tem que ser amigo, né? Porque hoje falta muito isso. Às vezes os filhos vão buscar nos professores até. Nos professores ou na rua, né? Na rua. Sabe lá Deus com quem. Então, se ele não aprende em casa, alguém vai ensinar para ele. E o que vai ensinar para ele não é necessariamente aquilo que o pai quer que ele aprenda. Então, quando a gente não fala, alguém fala por nós. E nós temos que saber disso. E seja isso no sexo, questões de violência, na droga e tudo mais. Aquele pai que efetivamente procura fugir dos assuntos e não discutir e não dialogar os assuntos dentro de casa, pode ter certeza que na rua alguém vai falar no lugar dele. Comandante, agora vamos mudar de assunto. Com a pacificação de algumas comunidades do Rio de Janeiro, você acredita que houve a migração do crime, daquele pessoal, dos bandidos, para a nossa região? Difícil afirmar isso. Contudo, a gente tem encontrado várias situações onde pessoas são de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que estão participando de alguns roubos na nossa região. Então, isso já acontecia no passado e acontece hoje. Talvez hoje acontece com um pouco mais de frequência. Só que a informação hoje ela é muito maior. E nós temos muitas informações no sentido de que levam a motivar as pessoas, às vezes, a se dirigir à nossa região. A nossa região é uma região rica, uma região bastante produtiva e que chama a atenção em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Então isso muitas vezes desperta a curiosidade e as pessoas vêm no sentido de buscar facilidades, no sentido de aproveitar dessa situação e tirar aí proveito no sentido de roubo e tudo mais. Então a gente tem que estar atento para isso, a polícia tem essa preocupação e toda vez que a gente percebe, porque na verdade nós temos técnicas, temos uma doutrina de emprego e a gente tem todo um encaminhamento e a gente consegue reconhecer pessoas da nossa região e pessoas que não são da nossa região. E em cima disso a gente trabalha no aspecto de identificação, sem criar, claro, nenhum preconceito, mas buscar efetivamente a abordagem, no sentido de verificar o que está fazendo, o que veio fazer, qual a sua atitude, o seu comportamento, para dar mais segurança à nossa população. Alguns você acredita até que chegam querendo botar medo, falar assim, eu faço parte de uma facção, PCC, Comando Vermelho. Não é a nossa realidade. Muitas vezes é mais querer se aparecer mesmo. Muitas pessoas buscam isso, né? Querer se aparecer intimidando as outras pessoas. Acontece isso. Mas
a nossa realidade ainda é um crime mais doméstico, mais caseiro da nossa cidade, da nossa região mesmo. Major, na sua opinião, quais as medidas que poderiam melhorar o funcionamento das polícias? Bom, a unificação não, o trabalho em conjunto, unificação não, mas o trabalho em conjunto das polícias. As polícias ainda precisam fazer tratativas melhores no sentido de gestão da informação para melhorar aí a sua competência. Um outro aspecto é a aproximação da população, ou seja, a polícia ela precisa prestar conta para a nossa população. Na minha opinião, a polícia ela precisa identificar na população quais são as necessidades dessa população. A gente percebe muito a polícia, ela diagnosticando e ela trabalhando aquilo que ela acha importante. E eu entendo diferente. Nós temos que diagnosticar o que a população quer. Então, vamos dar um exemplo. Roubo a um caixa eletrônico e roubo a um ciclista. Então, está lá um senhor com uma bicicleta, chega um homem armado e rouba a bicicleta dele. Ao mesmo tempo acontece um roubo a um caixa eletrônico e leva lá 10 mil reais. E só tem uma viatura para atender. Pergunta para a sociedade, qual que ela quer que a polícia atenda? O roubo da bicicleta ou o roubo do caixa? Tá? Então, antigamente, a polícia decidia, eu vou atender essa ocorrência. Hoje, na minha opinião, a polícia tem que atender o seguinte, população, eu tenho uma viatura, eu tenho essa ferramenta, tenho 2 ocorrências, qual que é a prioridade para você, cidadão? E, em cima disso, buscar as soluções dos problemas que a população nos diz que precisa solucionar. E às vezes vocês são tratados com descrédito pela população. Como vocês se sentem? Difícil, porque na verdade o nosso trabalho ele é bastante pesado. É um trabalho prático do dia a dia, que muitas e muitas vezes passa um serviço inteiro tranquilo, mas em alguns serviços você se depara com uma pessoa bastante educada, respeitosa, chegando no final do turno de serviço ou no meio do turno, com troca de tiro. Então, é um serviço árduo, nós não somos apenas um empregado, ou seja, quando as pessoas perguntam para mim aonde que eu trabalho, eu não falo, eu trabalho na Polícia Militar, eu falo, eu sou policial. A gente encarna isso aqui, passa a ser a nossa segunda pele e efetivamente, estando fardado ou apaisando, a gente trabalha para a polícia, trabalha para a comunidade, trabalha buscando identificar e prender marginais. E quando a gente percebe que muitas vezes não é reconhecido, ou quando acontece um desvio de comportamento de um único elemento da nossa corporação, isso atinge a todos os policiais. Então, no dia que o Rambo, lá em São Paulo, agrediu aquelas pessoas, muitas pessoas olhavam para mim e imaginavam que eu fazia a mesma coisa. A generalização do fato, isso dói muito para a gente. Porque, na verdade, eu nunca espanquei ninguém, eu nunca bati, nunca torturei ninguém. E ver alguém olhar para você e sentir que ela está pensando isso de você, isso é um sentimento bastante ruim e que nos faz bastante mal. Então a gente trabalha no sentido de identificar policiais que cometem desvio de função, para que tiramos, e isso é normal, em toda carreira, em toda profissão, tem bons e maus funcionários, e precisamos identificar e tirar da polícia essas pessoas que não trabalham para a população, e que podemos, de forma adequada, manter no quadro da corporação os policiais que efetivamente trabalham em prol da sociedade. E é aquilo, né? Como toda profissão, existe o bom e o mau profissional. Sim, como eu disse, toda profissão existe o bom e o mau profissional. Então agora nós estamos colocando aí, através do governo, na primeira etapa, 2.200 e poucos homens. Desses 2.200 e poucos, apesar de fazer todo um concurso público, investigação sociocultural dele, na vida dele, visita a familiares e tudo mais, quem nos garante que não vai entrar pessoas que tenham ali uma mentalidade negativa? Então a gente precisa, no decorrer do processo de formação e até mesmo depois de formado, estar sempre fiscalizando o nosso homem para que, identificando algo de negativo nele, de um comportamento inadequado, efetivamente tirar ele, porque ele, dentro da polícia, tendo pensamentos negativos, ele faz muito mal para a nossa sociedade. Comandante, por mais que a polícia trabalhe, por que é tão difícil vencer o crime no Brasil hoje? Por causa da inteligência. Nós não estamos mexendo com
uma ciência lógica, onde 2 mais 2 é 4. Nós estamos mexendo com pessoas. Então você coloca uma pessoa presa em uma cela, toda fechada, e ele consegue achar uma maneira de fugir dali. Nós estamos mexendo com inteligência. O crime é muito dinâmico. Então a polícia hoje ela atua dessa forma em virtude das ações dos marginais. Então ao ser aplicado um tipo de policiamento, instantaneamente ele percebe isso e já modifica a sua ação, o seu modus operandi. Então na verdade é muito dinâmico. E a polícia sempre está um passo atrás, porque o marginal ele pode escolher o dia, a hora, o local, o jeito, todas as formas para praticar o ato. E a polícia tem que estar prevenindo, buscando antecipar esse ato no sentido de prendê-lo. Então a gente sempre está um passo atrás, porque a gente nunca sabe o que é a mente e o limite da criatividade, né? O limite é a criatividade do marginal. Então a gente sempre está buscando fórmulas para tentar descobrir qual a metodologia, o modus operandi daquela pessoa vai estar atuando. Então é bastante complicado. Então não é assim, onde 2 mais 2 é 4. Aqui 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 8, pode ser um infinito. Basta a limitação da criatividade, a criatividade que vai dar o limite para esse homem. E falta uma lei mais rígida também, né? Porque muitas vezes vocês prendem, aí chega lá na delegacia, arruma uma brechinha e o bandidão lá acaba saindo 1, 2 horas depois. Na verdade, a nossa lei ela é imperfeita, né? E o brasileiro, por si só, é muito criativo. Ele consegue achar as falhas na nossa legislação através dos advogados, claro, fazendo o seu serviço de forma bastante séria, mas é a função dele, buscar alternativas para que possa oferecer ao seu cliente no sentido de evitar a prisão e tudo mais. O resultado tem sido, muitas vezes, isso que a gente tem visto. Ou seja, pessoas que são presas em flagrantes e conseguem, na sequência, a liberdade disso. Mas não tem problema. Na minha opinião, o importante é a ação da polícia, o encaminhamento e que essa pessoa seja identificada e responsabilizada. Seja com 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, mas que efetivamente sinta sobre ela o poder do Estado. Comandante, agora para terminar, o que a população de Paranavaí pode esperar da Polícia Militar aqui na cidade nos próximos meses? Trabalho, dedicação, respeito. Essa é a frase que a gente tem dito para os nossos policiais. Temos que respeitar a população, que é as que nos paga o nosso salário, que é a que nos cobra a responsabilidade no sentido de prestar um bom serviço, e a gente tem buscado isso para os nossos policiais. Então a gente está treinando, estamos capacitando nossos homens. Semanalmente os nossos policiais vão até o quartel para ter instruções, seja de legislação, questões legais de abordagem, técnica policial, efetivamente para prestar um bom serviço. E o que a gente pode prometer para os senhores, para toda a nossa sociedade, é a dedicação do nosso homem, o empenho, o trabalho. E o que a gente pede para a sociedade é que confie em nós, que participe, que denuncie, inclusive até o abuso de autoridade, porque se não é denunciado o abuso de autoridade, nós não temos como descobrir isso muitas e muitas vezes, e isso acaba sendo impune e talvez uma violência maior do que praticada pelo marginal, porque quem está ali para garantir sua segurança está violentando os seus direitos, então precisa ser entregues, denunciado isso. Então a gente pede da população essa participação efetiva, que através do telefone 190, através do telefone 181, ou mesmo fazendo uma visita direto lá ao comando do batalhão, nós estamos de porta aberta para recebê-los, para conversar, para perceber ali a situação, ponderar sobre as questões e traçar ali metas buscando resultados melhores. Major, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e eu espero te encontrar mais vezes. Perfeitamente, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição e foi um grande prazer estar aqui junto contigo, falando um pouco sobre a nossa corporação, sobre o 8º Batalhão de Paranavaí. O Em Foco de hoje fica por aqui e eu te espero no nosso próximo encontro.